Oi, gente, tudo bem por aí? Tirar esse computador daqui, da sua frente, da minha frente. 1 Samuel, capítulo 18. Tem quantos versículos? Vamos ver. 30 versículos. Ontem nós paramos, deixa eu me lembrar aqui como foi ontem. Deixa eu som alto, gente, peraí. Baixar um pouquinho. Às vezes a minha voz fica mais baixa do que a música, né? Vamos lá. O que a gente viu ontem? Davi é apresentado a Saul. Estou fazendo uma recapitulação. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner levou ele a Saul. E Saul perguntou, né? Rapaz, quem é você? Eu sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Ai, Saul, sei lá, ele é estranho, né? Ele tinha acabado de dar toda aquela carcaça lá, eu falei ontem isso, né? Toda a armadura, né, para Davi. Depois ele falou, rapaz, quem é você? Parece meio esquizofrênico, assim, né? Parece que o Saul tem um probleminha. Sei lá, vamos ver. Capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, o filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade. Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. A linguagem de amor de Jonatas é dar e receber presentes, né? Ele deu tudo. Isso é um símbolo muito forte de esses presentes que ele estava dando. Eram presentes de honra, era a própria vestimenta, né? Ele estava dando. Ele era o filho do rei, né? Ele era o sucessor do rei, né? Com certeza ele seria o rei depois de Saul, né? Mas ele já estava honrando Davi, ele já estava vendo que a bênção de Deus estava sobre Davi, já estava mesmo, né? Sobre Davi ali, porque Samuel já ungiu Davi, né? Uns capítulos atrás nós vimos isso. E Davi amou, e Jonatas amou tanto Davi que ele passou o cajado, né? Ele passou o bastão, ele passou as roupas para Davi, porque o reinado era dele, né, por direito, como ele era filho, né? Vamos ver. Ele tirou tudo isso e deu para Davi. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul enviou. Então Saul promoveu a comandante do seu exército. Davi foi crescendo na vida, né? De uma pessoa que ficava lá cuidando de ovelhas, não esquecido pelo pai, odiado pelos irmãos, e de repente ele vira o comandante do exército do rei. Já estava consagrado a Deus, o Espírito de Deus já estava sobre ele, né? Porque foi jogado o azeite ali de Samuel sobre ele. E isso agradou a todo o exército, inclusive os outros oficiais. Olha, ninguém tinha o que falar dele, né? Sabiam que ele era perfeito para o cargo, ele estava no lugar certo na hora certa. É tão bom, né, quando você é promovido no seu trabalho e os próprios colegas que estavam concorrendo com você falam, não, mereceu e todo mundo fica feliz porque você merece. Isso é delicioso, né? Se você já esteve nessa posição ou está perto a estar, você vai ver como é bom, como é prazeroso você ser benquisto onde você está, né? Florescer onde você está plantado. E assim aconteceu com Davi, né? Ele estava florescendo ali no comando de tudo. Quando os soldados estavam voltando para a casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para se encontrar com o rei Saul. E elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiros e lira. Alegravam-se e cantavam assim. O povo de Israel é um povo muito festeiro, é um povo feliz, é um povo que gosta de festa, de cantoria, de alegria, de comida, de churrasco. Eles gostam de festa, né?
povo de Deus é um povo feliz. Mesmo em meio à dificuldade, à luta, à tribulação, a gente está feliz, que a gente tem certeza para onde a gente está indo, né? Alegrem-se, elas estavam cantando. Saul matou 1000, elas cantavam. Mas Davi matou 10.000. Esse é o coro da música. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul não gostou. O rei não gostou. Ele ficou muito zangado. Ele disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi elas deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Inveja, ciúmes, egoísmo, egocentrismo, medo de ter o trono roubado, de ter a sua posição de honra roubada e mais uma série de coisas aqui, né? No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. O espírito mau que estava nele, estava vendo Davi louvar, adorar a Deus, se irritou e falou: vamos furar Davi, vou matar Davi. O diabo, ele fica assim, querendo te matar. Toda vez que você está fazendo uma coisa boa, que você está adorando a Deus com todo o seu coração, que você tá em flow, que você está fazendo uma coisa que você gosta muito, assim, que você perde a noção do tempo, toda vez que você está desse jeito, o diabo quer te fincar na parede, ele quer te furar. Davi estava ali tranquilo, tocando a lira dele lá, o violãozinho dele, e Saul estava lá imaginando furar ele, matar ele, machucar ele, etc. Então Saul pensou: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. Davi era ágil, né? Ele era rápido, ele era comandante do exército, né? O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial do comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que ele fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Glória a Deus. Tudo que a gente faz dá certo porque o Senhor está conosco. Tudo que você faz dá certo porque o Senhor está com você. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Ele tinha resultado, ele mostrava o porquê que ele veio, né? E ele não fazia para se exaltar e nem para nada, ele fazia porque ele era aquilo, ele era um comandante, né? Ele era um líder de batalha, ele era um corajoso, um guerreiro forte, né? Deus fez ele para isso, ele estava no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teriam mesmo que fazer isso. E Davi respondeu: quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel. Adriel é o nome do meu primo, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. E ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi. E ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Saul era tão maquiavélico que ele está armando, ele está usando os próprios filhos, as filhas, né, para armar uma emboscada para Davi. Ele tentou matar Davi 2 vezes ali com a finca na parede e não conseguiu. Ia dar a Merabe ali, a Merabe já foi casada, já casou com outro. Agora Mical se apaixonou e ele pensou: agora eu vou usar o amor da minha filha para matar Davi, né? Imagina o tanto que essa menina ia sofrer. Ele era uma pessoa muito sem empatia,
Saul beira o psicopata. Ele não tem empatia com ninguém, nem com as próprias filhas. Você vê que ele quis matar Jonatas. Ele é muito egocêntrico. Aí, sei lá, se fosse hoje, eu acho que os psiquiatras iam gostar de estudar Saul. Eu acho que ele é uma pessoa muito fria, assim. Ele não pensa nas pessoas, não. Ele não tem empatia, não. Ele vai usar... Imagina, matar o cara que a filha ama. É muita maldade, né? Ai, pois é. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Essa é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma grande honra. É uma grande honra demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Olha como que Davi tinha um complexo de inferioridade, né? Porque ele vivia ali naquele meio, né? Sendo desprezado a vida toda. O próprio pai não lembrava dele. Os irmãos odiavam ele. Quem era ele, né? Na família pobre. Mas no fundo, ele era o rei, o escolhido de Deus. É como nós. Quantas vezes a gente se sente o menor dos menores, uma família pobre, talvez nem pobre de dinheiro, mas pobre de amizades, pobre de localização, pobre de qualquer outra coisa, de dinheiro também, de comida, de vida, de tudo, de conhecimento, de inteligência. E a gente se sente assim tão inferior, mas Deus já nomeou, Deus já mandou Jesus para morrer por nós, para que a gente entenda que nós somos valiosos, nós somos preciosos. Deus nos ama acima de tudo, que Ele mandou seu Filho único para morrer por nós, gente. Jesus veio aqui, viveu 33 anos, morreu e venceu a morte por nós. Nós somos muito importantes, nós somos pessoas joias da criação, coroa da criação. A parte mais linda de tudo que Deus fez somos nós, é a nossa alma, que Ele anseia por nós, Ele nos ama. E Davi se sentia assim: quem sou eu? O pior de todos, o mais pobre sem valor como eu, como vou casar com a filha do rei? E os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. E ele ordenou que dissesse o seguinte a Davi: tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos. Prepúcios é aquela pelinha, né? Fimose, a operaçãozinha de fimose, é isso? Acho que é a pelinha, né? Prepúcios de 100 filisteus mortos como vingança contra os inimigos dele. Então, em troca da noiva, da Mical, ele tem que trazer 100 prepúcios dos filisteus. Na verdade, isso aqui era mais para... Como é que ele vai cortar, né, o órgão genital de 100 filisteus sem morrer? Lógico que ele vai ser morto, né? Então, ele já fez uma coisa bem difícil para que Davi morresse. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Acabei de falar. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e seus soldados foram e mataram 200 filisteus. 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele. Que coisa nojenta. Para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida ele foi seu inimigo. Um sogro falso, sogro do mal. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíram para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul. E assim ele ficou muito famoso. Vamos dar uma olhadinha aqui que é prepúcio. Eu estou achando que é aquela pelinha. Vou olhar aqui. Deveria ter olhado antes, né? Mas enfim. Prepúcio é a pele móvel que reveste a glande do pênis em homens não circuncidados. É exatamente o que eu imaginei. Ela tem a função de proteger a glande e o meatal uretra lá. Não.
É aquela pelinha. Você imagina, agora que a gente já sabe exatamente, tem certeza do que é, você imagina essa cena, gente. Saul mandou ele pegar 100. Ele tinha que matar os caras e pegar lá o piu-piu deles e cortar aquela pelinha 100 e levar. Ele conseguiu 200, porque Deus estava com ele. Aí ele chegou lá na presença de Saul com seus soldados e começou. 1, 2, aqueles troços, pintando aquelas pelinhas, aqueles negocinhos, foi enchendo 200. Aí Saul se tocou, falou, Deus está com ele, não tem como. Saul reconheceu que além de Deus estar com Davi, mesmo Mical, a sua filha, amava ele. Mas mesmo assim, ele ainda continuou o resto da vida odiando. Ele era inimigo de Davi. Que coisa, né? O rei ser seu inimigo é complicado, né? Ainda bem que o nosso rei é nosso amigo e nos ama. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe nesse dia, que você perceba os inimigos que estão à sua volta e que você vença todas as batalhas, por mais difíceis que sejam. E que se eles te mandarem você pegar 100 prepúsculos, que você pegue 200. Aonde for, o que for, da forma que for, tudo que você for fazer hoje, que você faça em dobro. Muito bem feito, para que as pessoas ao seu redor possam ver que o Deus dos exércitos é que está te guiando, é que está com você. Que você faça diferença hoje, que você floresça onde você está plantado. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida, principalmente você que chegou até aqui. Beijão no seu coração e até amanhã.